Boa noite, amada igreja. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre o lar, sobre a vida de cada um nessa noite, neste domingo, 6 de setembro. E eu quero pedir que você separe mesmo um tempinho aí, você e a sua família, para dedicar agora esse culto que é para Deus, né? Vocês não estão aí assistindo a um culto, vocês estão cultuando a Deus junto conosco. E nós aqui já estamos sentindo a presença de Deus no ensaio, na oração que nós já fizemos aqui anteriormente. E que você também aí na sua casa possa sentir essa doce presença do Espírito Santo de Deus. E eu quero te convidar nessa noite a começar esse culto lendo a palavra de Deus, uma palavra linda que está lá em Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos ler do 3 até o 7, que diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele, o meu filho. Aleluia! É esse Deus que nós servimos. E como nós lemos aqui, ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Nós vamos louvar e engrandecer o nome desse Deus com esse cântico que diz exatamente isso. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu, Senhor. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és Jesus. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo
E é a Ti que nós louvamos, Senhor. Nessa noite, Pai, nós queremos declarar, ó Deus, que Tu és o único, Tu és o Rei, Tu és o Pai, Tu és o início e o fim, Pai, e nós rendemos a Ti, ó Deus, os nossos corações, a nossa vida, Pai, o nosso louvor. Que o Senhor esteja conosco, Pai, neste culto, essa noite, que o Senhor esteja visitando cada lar, ó Deus, cada irmão, ó Deus, que está assistindo este culto, Pai, e cultuando a Ti junto conosco. Continua aqui, Pai. Continua com a Tua doce presença. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar declarando o quão profundo é esse amor e o quão maravilhosa é essa graça. Nada nos separará desse amor. Nada nos separará dos laços do Teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Declare mais uma vez assim. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso culto, mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Você é uma pessoa muito especial, porque Deus te ama especialmente. E é muito bom podermos estar, apesar do isolamento social, realizando esse culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Ouvimos músicas, vamos ler agora há pouco um texto da Palavra de Deus, daqui a pouco o Felipe Ferraz estará trazendo a reflexão, mas antes eu gostaria de primeiro dar alguns recados. Na próxima semana, já no próximo domingo, nós estaremos tendo o nosso culto presencial, na igreja, no templo, ao vivo. Também continuaremos transmitindo pelas redes sociais, mas esta semana o governo do estado de Santa Catarina mais uma vez estabeleceu o decreto, autorizando as igrejas a abrir suas portas ou estarem com suas portas abertas
com 30% da sua capacidade. Então nós tínhamos iniciado, depois paramos, atendendo algumas solicitações, né, dos órgãos de saúde, mas agora nós estamos numa outra fase. Parece que está mais controlado a evolução dessa doença ou desse vírus. Então já foi autorizado, nós estaremos no próximo domingo, abrindo as portas pela manhã, às 10 horas da manhã, na Escola Bíblica Discipuladora, e à noite teremos o nosso culto, esse culto que estamos realizando, estaremos realizando ao vivo lá no nosso templo, e você pode ir, as portas estarão abertas, com toda, claro, estrutura e cuidados necessários. Você pode ir e leve a sua máscara, teremos lá o álcool gel, ou separação de 2 metros entre cada cadeira, mas você poderá participar do culto próximo domingo, às 7h30 da noite, estaremos retornando aos cultos presenciais. Também teremos ceia, celebração da ceia do Senhor. Seria no nosso calendário para hoje, o primeiro domingo de setembro. Mas por conta dessa abertura dos trabalhos presenciais no próximo domingo, então a gente adiou. No próximo domingo teremos a celebração da ceia do Senhor, lá às 7h30. E você, se estiver na sua casa participando online, poderá também, como temos feito todos os meses, fazer a sua ceia em família, no seu lar. Mas se você não faz parte de grupo de risco, será muito bom recebê-lo lá na igreja de volta. Estamos com saudade dos encontros presenciais, do convívio com os irmãos em Cristo, com os amigos, com os visitantes. Então, próximo domingo, 7h30 da noite, temos um encontro agora lá no nosso templo, na Igreja Batista Creia, no Cobrasol. A palavra de Deus, ela é muito rica em vários temas e vários aspectos. E um dos temas que a palavra de Deus trata muito, que vai desde a origem da criação, lá em Gênesis, começa logo no início da história da criação e se estende por toda a Bíblia e vai, inclusive, entra em Apocalipse, é o tema da oferta entregue ao Senhor, entregue a Deus. Nós encontramos já lá no Gênesis Caim e Abel, representando 2 tipos de ofertas, e ali nós vemos as consequências das ofertas de um e de outro, e também do coração de um e de outro, e o que aconteceu, você sabe a história. Mas a Bíblia fala da oferta de uma maneira muito interessante. E um dos textos que falam muito ao meu coração é Êxodo no capítulo 35. E eu gostaria de ler lá no versículo de número 20, o seguinte, eu vou ler na Bíblia na linguagem de hoje, que trata assim: então o povo de Israel foi para sua casa, e todos os que de fato queriam voltaram trazendo uma oferta para o Senhor, a fim de que a tenda da presença de Deus, o Senhor, fosse construída. E continua, eles trouxeram tudo o que era necessário para a adoração e para fazer as roupas dos sacerdotes. Vieram homens e mulheres, todos com muito boa vontade, e trouxeram fivelas, brincos, anéis, pulseiras e todo tipo de objeto de ouro. E essas ofertas foram dedicadas ao Senhor. E o texto continua. Mas o que me chama a atenção não eram os objetos e o valor econômico desses objetos. É o que a Bíblia faz questão de colocar como destaque. Coloca que as pessoas voltaram, haviam retornado para sua casa depois de um encontro com Moisés, e agora eles voltam ao local do encontro, e ali diz o texto que eles retornaram, e mais ainda, todos que de fato queriam voltaram trazendo uma oferta ao Senhor. Primeira coisa, todos os que voltaram por vontade própria. Ninguém foi forçado, ninguém foi coagido, ninguém foi intimado, ninguém foi manipulado para voltar trazendo uma oferta. Todos os que voltaram de coração, com vontade própria. Para quê? Para entregar uma oferta, o que eles tinham. Fivelas, anéis, pulseiras, era o que eles tinham para oferecer ao Senhor
para a construção do tabernáculo. E aí o texto dá uma outra ênfase nessa disposição das pessoas. E diz assim na continuação, que lemos há pouco: vieram homens e mulheres, todos com muito boa vontade. Todos com muito boa vontade. Meu irmão, minha irmã, dízimo é isso, é coração, é boa vontade, é o desejo de abençoar outros, é o desejo de ser um instrumento de bênção e um canal de bênção para que a palavra de Deus continue sendo pregada, propagada, expandida, multiplicada. Portanto, o momento de oferta, o momento de dízimo, não é o momento do cumprimento de uma lei obrigatória que eu tenho que fazer. É um momento de gratidão a Deus, é um momento de generosidade. E eu quero convidar você, o grupo vai estar cantando uma música, e aparece já a conta da igreja, você pode aproximar seu celular, tem um QR Code aí também, que vai te direcionar ao aplicativo, onde você vai poder fazer a sua entrega do seu dízimo, da sua oferta, para que através da sua generosidade, pessoas sejam abençoadas. De que maneira? Através da expansão do Evangelho e do Reino de Deus. A Igreja do Senhor Jesus Cristo tem uma missão muito nobre. A nossa Igreja Batista Creia tem uma missão extraordinária: expandir o Evangelho, multiplicar a graça e a salvação na vida de pessoas. Eu quero convidar você a fazer essa sua entrega generosa, de coração, com muito boa vontade e também liberalmente, sem constrangimento ao Senhor, enquanto o grupo estará entoando o cântico a seguir. Deus te abençoe. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levanta nas minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Deus. Declare a Deus o quanto você é grato. Ele jamais nos desampara. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste.
somos gratos, Senhor, gratos pela provisão no lar de cada um. Gratos pela Tua paz, pela Tua misericórdia derramada sobre nós dia após dia, ó Deus. Obrigado por esse momento de dízimos e ofertas. Obrigado por cada coração voluntário, ó Deus, que não tem deixado de ser fiel a Ti e a Tua casa, Pai. Continua a nos abençoar, continua a abençoar a Tua igreja. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça encobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vai falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Fala conosco através da Tua palavra, Deus. Ministra em cada coração, Pai. Que nós tenhamos essa certeza de que em meio ao mar revolto, de que em meio às circunstâncias adversas, o Senhor está conosco.
e não nos deixa submergir. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Boa noite, amados. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que estamos aqui hoje para meditar na palavra do Senhor. Infelizmente, por conta das circunstâncias, a questão do Covid-19, nós estamos assim isolados, distanciados da questão física, mas em espírito, né? E nessa pegada de se aproximar mais do Senhor, de buscar a face do Senhor, nós estamos juntos. Então agradecemos ao Senhor essa oportunidade que as redes sociais, que a tecnologia nos proporciona, e aqui estamos hoje, a fim de meditar um pouco na palavra do Senhor e ver o que Ele tem para falar para nós esta noite. Para quem não conhece, o nome da nossa igreja se chama CREIA. CREIA faz parte de um acróstico onde cada letra significa um princípio que rege a nossa congregação. Então nós temos o C de comunhão, R de restauração, E de evangelismo discipulador, I de intercessão e A de adoração. Este mês e o mês passado nós estamos passando pela estação diante do nosso cronograma chamada Estação da Intercessão. Então hoje nós vamos meditar a importância da intercessão para a comunhão. O quanto a intercessão, o quanto a oração ela é vital para que vivamos a comunhão. É interessante, porque quando nós pensamos em comunhão, nós pensamos em aglomeração, em ajuntamento. O que a oração tem de importante nisso? Aonde a oração entra nesse cenário? Eu quero ler um versículo para os irmãos para nós introduzirmos a meditação desta noite. E assim eu convido os irmãos a estarmos no livro de Atos, capítulo 4, versículo 32. A palavra do Senhor diz assim: Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Amados, quando nós pensamos em comunhão, é muito mais do que ter algo em comum. Segundo esse versículo, os irmãos da igreja de Atos, que é a igreja referência para nós, eles tinham tanto no pensar quanto no agir o comum. E o que é o comum que nós temos hoje? É o Senhor. O que nos liga a estarmos juntos? É o Senhor. Eu quero orar neste momento por essa palavra, que ela penetre no nosso coração e faça a diferença. Em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, queremos colocar diante do Senhor esta palavra, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração, gere frutos, que o Senhor nos transforme, que os desafios que ouviremos nesta noite venham transformar a nossa vida, venham te honrar e te glorificar, que possamos corresponder ao anseio do teu coração. Abençoa cada um de nós neste momento de meditação. Em nome de Jesus, amém. Então, amados, quando nós pensamos em comunhão, alguns de nós pensamos, eu estou com a minha família jantando, eu estou num momento de comunhão. Eu estou com os amigos comendo um churrasco, eu estou num momento de comunhão. Algo há em comum para que nós estejamos naquele lugar, naquele momento, vivenciando tal cenário. Eu, há 18 anos, quando eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu descobri que existia uma nova família para mim. A família na fé. E a partir dali se criou uma comunhão, algo que eu não vivenciava. Não é verdade? Quantos de vocês também tiveram esse cenário, notaram o quanto é transformador quando nós entendemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas e nós ganhamos uma grande família. É maravilhoso e lá nós conseguimos conquistar vários momentos de comunhão. Como é grande, não é verdade? E hoje nós vamos falar um pouco da importância da oração para esse cenário.
E eu quero separar esse meditar, esse compartilhar dessa noite em duas etapas. A primeira etapa é: a oração é vital para ter comunhão. E a segunda etapa, que nós vamos ver um pouco mais à frente, é: havendo comunhão, precisamos continuar orando. Então vamos falar da primeira etapa. Por que a oração é vital para que haja comunhão? Os amados conhecem com certeza João capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus, versículo 20 e 21, de uma forma mais específica. Jesus ora ao Pai pedindo que nós tenhamos comunhão, que nós sejamos um, e ainda referencia que nós sejamos como Ele é com o Pai e que nós juntos tenhamos unidade com eles. Então, nós vemos o Senhor Jesus clamando, orando, para que haja unidade, para que haja comunhão. Então, nesse versículo já desperta em nós um olhar para que realmente existe a necessidade de orarmos, de intercedermos para que a comunhão seja criada. Então, nessa etapa que nós estamos agora, conversando, ouvindo, meditando, nós precisamos entender: a oração é vital para que se crie comunhão. Como eu falei anteriormente, quando que surgiu a comunhão na minha vida? Essa comunhão bíblica, essa comunhão que nos faz crescer no Senhor, essa comunhão que é incomparável, é diferente de tudo que o mundo pode proporcionar. Ela aconteceu no dia que eu aceitei Jesus Cristo, no dia que eu me rendi a Cristo, no dia que eu comecei a seguir os passos do Senhor. Mas para isso algumas pessoas compartilharam da palavra, me evangelizaram, mas não só compartilharam da palavra, essas pessoas oraram por mim também. Porque a oração destrói as nossas fortalezas e sofismas, destrói aquilo que muitas vezes nós achamos que as pessoas têm, um tampão nos ouvidos, nos olhos, parece que elas não estão enxergando o Evangelho. Parece que para nós que já conhecemos o Evangelho é algo tão nítido e você fala para as pessoas, parece que elas não conseguem enxergar essa coisa nítida. E aí você faz uma intercessão, você clama por aquela pessoa que você está evangelizando e parece que do nada ele começa a entender o Evangelho. A palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo, em Coríntios, diz que as nossas armas não são deste mundo. As nossas armas são espirituais, poderosas em Deus, para destruir sofismas e fortalezas, levando as mentes cativas a quem? A Cristo. Então, mais um versículo que reforça a importância da oração para nós criarmos comunhão. Eu desafio, através desse criar comunhão, que vocês façam uma lista, assim como eu, uma lista de 5 nomes. Coloca lá os seus alvos de evangelismo. E além de pregar o Evangelho, além de ter um testemunho na sua conduta de vida cristã, ore por eles. Clame diariamente por esses amados. E você vai ver a diferença no evangelismo. Você vai ver a diferença como o coração, a mente destas pessoas estará mais aberto para o Evangelho. Então esse é o primeiro desafio dessa noite para as nossas vidas. A oração para criar a comunhão. Mas agora nós temos, dentro ainda da primeira etapa, que é a questão da oração para que haja comunhão, nós temos a questão de permanecer na comunhão. E isso fala um pouco da nossa seara, nós que já aceitamos Cristo, nós que já vivenciamos o congregar, que fazemos parte de uma comunidade de fé. Quantos de nós muitas vezes estamos lá, logo principalmente que nós nos convertemos e aquela seguindo a Cristo, congregando, participando dos eventos, programações da igreja, da missão, da obra, e daqui a pouco alguns de nós nos desanimamos ou acabamos priorizando outras coisas, a nossa agenda começa a ficar uma agenda tão corrida que nós não achamos mais tempo para comunhão. Nós não achamos mais tempo para estar com a igreja do Senhor. Então é muito importante nós entendermos que precisamos também clamar para permanecer nessa comunhão. Eu gosto muito do texto, principalmente pela questão da referência da igreja de Atos, um grande exemplo para a nossa igreja, quando nós vemos em Atos 2,42 os pilares da igreja. Os pilares daquela igreja perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações, no partir do pão
E a comunhão está ali, amados. Só que existe uma palavra antes de todos esses pilares que norteia esse momento que eu quero compartilhar também. Perseveravam. Quando eu penso na palavra perseverar, eu penso em algo que traz luta, que não é fácil, é difícil, que nós precisamos nos esforçar, que nós precisamos ter bom ânimo, que nós precisamos dar continuidade. Amados, a igreja de Atos perseverava para ter comunhão. Então nós temos que orar, nós temos que clamar para não entrarmos nas armadilhas deste mundo que tentam nos sufocar, tirando a nossa agenda de uma agenda segundo o coração do Senhor. Que o momento que nós tivermos um pingo de desânimo na oração, nós possamos vivenciar a transformação da nossa mente para estarmos firmes no Senhor. Então a oração ela é vital para que a gente venha permanecer também na comunhão. Então eu desafio os irmãos, como segundo desafio dessa noite, se vocês estão em comunhão, assim como eu estou, continuem clamando. Não subestime o momento que estamos vivenciando. Não se acomode na fé. Continue clamando para permanecer na comunhão com o Senhor e com os irmãos. E assim nós finalizamos agora a primeira etapa desta noite. E a segunda etapa, diferente da primeira, que era a intercessão para que haja comunhão, agora é o seguinte: havendo já a comunhão existindo, a oração precisa continuar. Mas por quê? Se a comunhão já é contínua. Então, me acompanhe. A palavra do Senhor tem um versículo que eu acho formidável e muitas vezes eu me apego a pensar, será que eu vivencio esse versículo? Será que eu entendo esta promessa? Então eu quero compartilhar com os irmãos Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. E a palavra do Senhor diz assim: porquanto, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Olha que promessa maravilhosa. Sabe, amado, é uma promessa onde eu e mais um irmão em Cristo, focados no Senhor, se nós estivermos ali com o coração aberto ao Senhor, o Senhor estará presente. Olha que lindo isso. E nós sabemos que a oração é um grande caminho de relacionamento com Deus. Como nós crescemos em oração, em intimidade, a forma de conversar com o Pai, através do nome de Jesus. Jesus conquistou na cruz esse livre acesso. Então nós crescemos na oração com um relacionamento com o Pai. Então, amados, quando nós estamos juntos, oramos e buscamos a Deus, nós crescemos em intimidade. Então, nessa segunda etapa, existindo comunhão, por que a oração é vital? Porque ela nos faz juntos crescermos em intimidade e relacionamento com Deus. E isso é maravilhoso porque isso fortalece a nossa fé, nós conhecemos mais de Deus, conhecendo mais de Deus nós temos resposta qual é a nossa identidade, qual é o nosso propósito, e quando as lutas aparecerem na nossa vida, nós estamos firmados na rocha. Então nessa segunda etapa a oração é vital para nós crescermos no relacionamento com Deus. Mas existe uma outra parte também que é importante, havendo comunhão, a intercessão é necessária, ela é vital. E sabe por quê, irmãos? Para nós participarmos da obra. Amados, nós não estamos unidos em comunhão por acaso, existe um propósito da igreja estar unida. Existe o propósito de glorificar ao Senhor, existe o propósito de ir, de pregar o Evangelho, de fazer discípulos, de ensinar, batizar. Existe esse propósito. E, amados, a oração faz parte. E a oração ela é uma força gigantesca para nós ouvirmos, enxergarmos as respostas do Senhor, os milagres, as grandes maravilhas. E a igreja de Atos experimentou isso. E eu quero compartilhar com os irmãos também esse versículo que nos fortalece a entender que a oração é importante. Quantos de nós, quantos de vocês que estão me ouvindo, isso passou muitas vezes na minha vida e com certeza vai passar, nós queremos experimentar um milagre.
como igreja, individualmente, quantos de nós já ouvimos testemunhos, às vezes num culto missionário, às vezes de um irmão da igreja, ou lendo a própria Bíblia, nós nos deparamos com várias maravilhas que o Senhor fez através da oração. Então, se nós queremos experimentar isso, estejamos em comunhão e saibamos da importância da intercessão no nosso meio, da importância de orarmos juntos, de juntos em unidade, com os nossos joelhos dobrados, clamarmos ao Senhor. Então eu quero ler uma passagem, um versículo que fala muito sobre isso. E está lá em Atos, capítulo 12, versículo 5. E diz assim: Assim Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Amados, a igreja já começou neste tempo a sofrer perseguição. E alguns líderes começaram a ser presos. E um deles foi Pedro. E sabe qual foi o papel da igreja? Em comunhão, unidos, lá estavam eles fervorosamente orando, clamando pela vida de Pedro, entendendo que aquilo fazia parte da obra, entendendo que fazia parte da missão. E os amados podem depois ler esse capítulo com mais tempo e verem toda a jornada do que aconteceu com os lindos detalhes do Senhor. Mas através da oração, de uma forma sobrenatural, o Senhor livrou Pedro. E chega um momento que Pedro se depara com esses irmãos, bate a porta, os irmãos até se assustam. É um fantasma, como que Pedro está aqui? Mas amados, com o poder da oração, não por mérito ou força dos amados da igreja de Atos, mas porque o Senhor responde à oração, Pedro foi liberto. Olha que maravilha, você já imaginou você participar de uma obra dessa nos dias de hoje? É possível, é o mesmo Deus que nós servimos. Então assim, nós precisamos estar atentos que esses momentos eles podem ocorrer. Então essa questão do participar da última etapa que eu estou compartilhando é nós estarmos juntos com a igreja. E o desafio para essa etapa é: interaja com os líderes da igreja, interaja com o discipulador, interaja com os irmãos da igreja e descubra quais são os desafios da Igreja Batista Creia nos dias de hoje. Seja com o NOREV, seja com o Instituto Batista de Educação, seja com os PGMs, seja agora com o novo modelo que a igreja está vivendo. Então, amados, nós já temos aí alguns itens para juntos estarmos clamando e vermos as respostas do Senhor. Então nós temos aí alguns desafios de oração. E eu tenho certeza, amados, que o Senhor vai nos dar a oportunidade de contemplar com os nossos olhos várias respostas de oração. Eu, após meditar em todas essas passagens, para depois compartilhar com os irmãos, estou mais esperançoso de juntos voltarmos a estarmos em comunhão, em interceder e em clamar, e ver a diferença do Senhor no nosso meio, e ver a diferença da comunhão, e através da oração novos irmãos, novos amados se achegando a nós, novos amados reconhecendo o senhorio de Cristo, e mais pessoas se juntando à comunhão. Que lindo isso, não é verdade? Então eu quero neste momento orar por esses desafios, clamar aos irmãos para que nós estejamos firmes e fortes em tudo que o Senhor nos ensinou nesta noite. Deus, obrigado por esta palavra. Deus, precisamos da Tua ajuda para vivenciá-la. Pai, que o Senhor durante esta semana nos desperte para estarmos clamando. Se hoje não é possível estarmos juntos presencialmente, que possamos ligar para um irmão, fazer uma chamada de vídeo, mas juntos clamarmos em prol da obra do Senhor, clamarmos para juntos crescermos no Senhor, clamarmos para permanecermos na comunhão e também clamarmos para que outras pessoas se juntem a nós na comunhão, nesta família de fé, na família do Senhor Jesus. Deus, oramos, Pai, para que não sejamos engolidos pela rotina deste mundo, pela correria tão automática, por tantas prioridades que buscam nos afastar do Senhor.
Deus, intercedemos, Pai, para que a nossa comunhão seja plena, para que correspondemos os anseios do Senhor Jesus através da oração descrita em João 17. Assim nós oramos, crendo e te louvamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, Deus abençoe. Desejo uma ótima semana de intercessão e de clamor. Em nome de Jesus. Amém.